E para analisar essa decisão do Senado, a mudança do cálculo da dívida, a gente recebe mais uma vez o professor de Economia do Mackenzie, Milton Pinhatari. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo em ordem. Professor, o prefeito Fernando Haddad, a gente viu há pouco na reportagem da Carol Câmara, diz que nesse cenário São Paulo vai conseguir quitar sua dívida em 2030 e que os próximos prefeitos terão melhores capacidades, melhores condições para administrar a cidade. O senhor concorda com isso? Concordo porque a partir do momento que você tem uma cobrança menor em relação às dívidas da União com relação aos municípios e estados, a gente tem essa possibilidade de fazer uma programação econômica mais coerente com a realidade da arrecadação. Então, ele gastando numa proporção igual, ele vai economizar no pagamento dos juros. Então, sem dúvida, isso vai facilitar os próximos prefeitos aí. Professor, quais são os efeitos dessa dívida pública, os efeitos diretos na vida do paulistano? Como é que essa dívida interfere no dia a dia da gestão e aí, consequentemente, na vida do paulistano? Principalmente nos investimentos. Todos os investimentos de infraestrutura, eles são relacionados ao orçamento. Se o orçamento está destinando uma parcela muito alta desse valor para pagamento de juros, para pagamento da dívida, é evidente que ele não consegue mais investir na proporção que ele deveria. Só para a gente ter uma ideia, o ideal é que se a gente invista 5% do PIB. Hoje a gente não está chegando a 2,5%. Então, esse valor, tendo essa facilidade no pagamento dos juros, vai facilitar com que os investimentos em infraestrutura dos mais variados, desde a parte de energia elétrica, parte de saneamento, a parte de mobilidade urbana, vão poder ser melhor elaborados por parte da Prefeitura e das próximas prefeituras. E isso é importante porque o orçamento da cidade, Adriano, é um orçamento de pouco mais de 50 bilhões de reais. E a dívida é de 60, ou seja, é como se São Paulo tivesse que ficar um ano inteiro sem fazer nada, absolutamente nada, sem aula. E ainda assim não pagaria. E ainda assim não pagaria, ainda ficaria devendo mais de 10. Não pagaria até por esse acúmulo que agora caiu nessa votação do Senado. Era uma dívida que se acumulava, que nem mesmo foi citado no começo da matéria, uma dívida de 11 bilhões, ela pula de uma hora para outra para 60. Então isso aí fica inviável de ser pago com essa taxa de juros abusiva. Professor, o prefeito Fernando Haddad tem falado na questão da trajetória de solvência fiscal. Queria que o senhor explicasse isso que ele quer dizer com solvência fiscal para quem está nos assistindo. Bom, a solvência fiscal é um termo que vem aí da parte contábil. Na verdade, envolve quando você tem as situações de crédito e débito dentro dessa sua administração administradas. Como a gente poderia dar um exemplo bem simples disso? Se eu tenho um patrimônio capaz de cobrir as minhas dívidas e eu, a partir desse patrimônio, começo a acumular dinheiro, eu estou numa situação considerada de solvência, porque eu consigo, com o patrimônio que eu já possuo, administrar essa dívida. E se eu tenho uma diminuição da taxa de juros, naquela linha de pensamento, eu começo a pagar menos a cada mês e essa sobra pode ser revertida para um projeto social, por exemplo. E isso, então, deve acontecer gradativamente no curto prazo? Gradativamente. No curtíssimo prazo é meio complicado, porque como essa dívida já vem de vários anos, ela não vai poder ser eliminada assim, mesmo que for repactuado, porque uma das propostas é que seja retroativa. Vamos dizer, essa bênção dada seja retroativa. Isso, se acontecer, mesmo no retroativo, a gente ainda vai ter um ano de adaptação, porque o orçamento, apesar de já estar mais ou menos definido, ele pode ter uma reestruturação em virtude dessas novas vantagens que a Prefeitura e os estados vão ter com relação a isso. Então, eu diria que a partir do segundo semestre de 2015, que a gente já pode começar a sentir reflexos mais diretos. Até mesmo na fala do prefeito, ele diz que ele não vai procurar se endividar nos próximos anos. Ele vai administrar os investimentos com a sobra dessa suposta vantagem que a gente vai ter. Legal, professor Milton Pinhatari, muito obrigado pela sua atenção. Portanto, o senhor fala aí numa linha de convergência com o que disse o prefeito, que é uma grande notícia para a cidade de São Paulo no sentido de recuperar a capacidade de investimento. É uma grande notícia porque todos os estados e municípios souberem aproveitar essa oportunidade de um juro de 9 cair para 4, o índice do IGP mudando para o IPCA, com certeza vão ter vantagens aí nas suas administrações.